Olá, estudantes do segundo ano, professor presencial, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Nós já estamos na aula 8. Isso mesmo, quase concluindo aí a unidade 1. E hoje vamos trazer um tema, dando sequência, falando da ciência. Nesta aula vamos falar da ciência no período medieval. Então, queridos, vocês precisam acompanhar essas aulas, fazendo anotações, para que vocês compreendam aí, né, a sequência didática destas aulas, para não se perderem aí no assunto. Tudo bem? Então vamos lá, dar início. Aula 8.1. Continuando, né, fazendo reflexões sobre ciência. Na aula anterior, trabalhamos sobre ciência no período antigo, né, desde os filósofos e várias civilizações, né, como os egípcios, chinas, também a Mesopotâmia, os gregos. E agora, professora, ciência medieval. Como que era desenvolvido ciência nesse período? Nós vamos falar sobre isso. E principalmente de duas escolas filosóficas muito importantes. E também vamos falar um pouco sobre a herança grega no Ocidente cristão, né, que são essas escolas filosóficas, e também da influência árabe para a ciência, né, no período medieval. E, por último, decadência da escolástica, que é uma das correntes que vamos falar. Ciência medieval, ou a ciência no período, né, nessa era medieval, que durou ali mais de 1000 anos, que vocês já estudam história sobre esse período. Então, estudante, período medieval é também identificada como Idade Média, né? Tem a Idade Média, a Idade Média Alta, né? Que é quase finalizando ali. Então, a ciência apresentava uma estrutura e um desenvolvimento muito diferente da ciência desenvolvida na modernidade, assim como a ciência também no período antigo. Vocês perceberam isso na aula anterior. Era uma ciência que não dependia muito de método científico, não é verdade? Lembram que método científico passou a ser desenvolvido, aplicado na ciência a partir ali das teorias, das ideias de Descartes, né, um período já que nós já identificamos como um período moderno ou renascentista. Para entender a base do pensamento intelectual europeu por mais de 1000 anos, precisamos olhar para esses dois movimentos. Quais são, professora? O movimento, né, como, por exemplo, que tentaram unir a filosofia grega à fé cristã. Isso mesmo. Então, essas duas tendências, olha aqui que eu trago para vocês, essas duas fases principais do pensamento cristão medieval. É a patrística e escolástica. Olhem aqui para mim. Estou esquentando a garganta, já já melhora, tá bom? Então, queridos, nós temos aí dois períodos da filosofia, né, nessa era medieval, que é a ciência, né? Muito aspectos também científicos, né? Muito conhecimento com base em ciência, também podemos identificar nesse período. Não método propriamente dito, né? Como um método cartesiano ou empirismo, né? Mas duas correntes muito fortes que foram a patrística e escolástica. E essas duas correntes sofriam influência o quê? Da igreja, da fé. Então, é isso que nós vamos aprender. Então, peço que vocês foquem nesses dois temas aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para a tela, vamos ampliar um pouco. Eu trouxe aqui trouxe características dessas duas escolas. O que foi a patrística, professora? Patrística, né? Foi uma corrente filosófica aí de influência das ideias de Agostinho, e que foi, né, um do principal expoente, também influenciada pelo o neoplatonismo. E a escolástica foi influenciado pelas ideias de Tomás de Aquino. Olha o período aí,
patrística, lá em 354 a 430, né, Santo Agostinho. E Tomás de Aquino, já bem mais adiante, bem na frente, lá 1225, mais ou menos aqui, aqui é o período que ele nasceu e faleceu, mas é quando surge, né, essas correntes. Ele aproveitou traduções da obra de Aristóteles. Então, nós observamos aqui patrística fundamentada ou influenciada pelas ideias de Platão e escolásticas também pelas ideias de Aristóteles. Então, dois filósofos que tinham ideias, né, diferentes, contrárias. Então, vamos falar sobre a característica dessa corrente filosófica patrística. O que foi? Iniciou ali a partir do século II até século VIII. Foi o pensamento desenvolvido, então, pelos padres da igreja. Lembrando, período medieval, todo o conhecimento desenvolvido no período medieval teve influência o quê? Da religião, da fé cristã, ou seja, dos padres da igreja, né? Daí o nome, né? Dos primeiros séculos do cristianismo. O objetivo era o quê? Se as ideias partiam da igreja, então era defender a fé cristã contra ataques pagãos e organizar as doutrinas que ainda estavam sendo formadas. Qual o contexto dessa corrente filosófica? Temos aí a queda do Império Romano e a necessidade de converter a elite intelectual greco-romana, né? Queda do Império Romano foi algo muito importante aí também na mudança, né? Do contexto social, político. Influência, então, qual é a influência? Do filósofo Platão. Eles usavam o conceito platônico de mundo das ideias para explicar o reino de Deus. E os temas abordados? Criação do mundo, a natureza de Cristo e o pecado original. Então, observamos aqui que os temas abordados, ou seja, as explicações com base na fé cristã, somente para explicar a criação do mundo, natureza de Cristo e também o pecado, né? Era, então, a partir dos conceitos de Platão. E Santo Agostinho foi um, né, dos fundadores. Sua famosa frase resume o período: creio para entender. A fé vem primeiro, mas a razão ajuda a iluminá-lo. Então, eles não se afastavam da razão, certo? Não se afastavam da razão. Mas, mais tarde, Descartes também concorda que, para explicar Deus, precisamos, então, da razão humana. Então, a razão humana no qual, nas ideias de Descartes, nós já nascemos, né, com essa ideia de Deus, ideia de perfeição. Seguindo aqui, eu já trago aqui característica da escolástica, né? Já finalizamos ali da patrística. A escolástica já se desenvolve a partir do século IX ao século XV. Foi a filosofia, então, ensinada nas escolas e universidades. O que nós podemos entender aqui, estudante? Que a escolástica ela já estava no período mais avançado aí do período medieval, quase em transição para o Renascimento ou o período moderno. Então, por isso que ela era desenvolvida em universidades medievais, né? Acredito que eles aí foi um período que mais criou-se, né, universidades. Aqui o foco mudou da defesa para a sistematização racional. Foi o ápice do rigor lógico na Idade Média. Qual o contexto? Olha aqui, surgimento das universidades e o contato com os textos de Aristóteles, né? Ou seja, redescobertos pelos árabes. A influência, então, das escolásticas,
as ideias de Aristóteles, o foco passou a ser, então, a lógica, a observação e a classificação. Olhem aqui para mim. Lembro que na aula anterior estudamos, né, sobre as ideias de Platão e Aristóteles, e que eles têm ideias divergentes, podemos dizer assim. Porém, eles entendem que o homem é dotado de razão, né? Porém, para um conhecimento precisa ter fundamentos da lógica, né? Lógica e matemática, e o outro já entende que o conhecimento se desenvolve ali por meio, né, do mundo sensível, né, podemos dizer assim, dos sentidos e pela experiência, certo? Então, por isso que os padres que leram esses textos desses filósofos deram sequência ali, buscaram explicar aquele período com base nessas ideias, né? Mas cada um caminhando para defendendo ali, né, as ideias principais dos filósofos gregos, certo? Concluindo aqui sobre a escolástica, vamos falar quais temas eram abordados. Amplia um pouquinho a tela. Olha aqui, quais os temas eram abordados? Provas lógicas da existência de Deus e a relação entre fé e razão. Muito bem, então, não poderíamos esperar outra forma de produzir, né, criar filosofia, né, se é com base na fé cristã, com os padres da igreja. Nesse período, a igreja dominava em todas as áreas, né, da sociedade. A igreja comandava também na política, né, e no império, nos monarcas e na própria igreja, né? Era um período que não havia muitas pessoas alfabetizadas. Aliás, hoje, né, um período tão contemporâneo, com tantas tecnologias, nós não temos pessoas alfabetizadas ou letradas, quanto mais nesse período, né? Então, os ensinamentos na igreja eram feitos pelos padres e as pessoas aprendiam aquilo que eles transmitiam. Vamos falar um pouquinho do método escolástico. Essa palavra aqui, disputatio, quer dizer disputa. Qual era esse método, professora? Esse método, né, segundo o texto aqui, era muito fascinante. Por quê? Até porque era um método de ensino, mas fascinante em que sentido? Era uma forma de discussão, né? Uma discussão dialética que ocorria, principalmente nas universidades. Não era apenas ler livros ou, né, só apenas ler individualmente, ou seja, eles desenvolviam debates, liam os livros, é claro, mas desenvolviam debates, reflexões. O professor apresentava, então, a questão, os alunos traziam os argumentos contra ou a favor, e só então se chegava a uma síntese lógica. E isso treinou a mente europeia para o rigor intelectual, que mais tarde seria essencial para a ciência moderna. Muito bem, olhem aqui para mim. Muito interessante, né? Esse método da escolástico tinha, né, ali a forma de discutir, que é a dialética, né? Tinha como método a dialética, que era discussões, ou seja, o professor apresentava um tema, os estudantes iam para as bibliotecas, liam os livros, depois se reuniam na sala de aula, né, lá na universidade, nas escolas, para discutir aquele tema. Tinha os grupos que eram a favor, os grupos que eram contra, e chegavam a um consenso, né? Ou seja, numa síntese lógica. Isso é muito interessante, essa forma de produzir conhecimento, que é muito diferente do que nós temos hoje, né? Só o professor é o que expõe as suas ideias, né? O professor é o detentor do conhecimento, porque entende-se que é ele que tem a formação. Porém, nós sabemos que nós temos, né, o conhecimento da experiência, o conhecimento do senso comum, o conhecimento também da vida prática.
Isso tem que ser considerado, né? Então, nós temos aqui o currículo base, né, para estarmos aqui trazendo os conhecimentos, porém vocês precisam agregar esses conhecimentos na vida real, na vida prática, ou tanto para nível de informação também. Tem conhecimento, estudante, que nós não vamos aplicar em alguma situação na nossa vida, mas são informações importantes para a gente também ter conhecimento da origem, né? Daquela sociedade, dos contextos histórico, filosófico daquela sociedade. Então, falando dessas duas linhas, né, dessas duas correntes filosóficas, elas foram muito importantes também, mesmo sendo influenciadas pela igreja, né? Houveram então muitas discussões, muitos seguidores dessas filosofias que também contribuíram para a sociedade, não é verdade? Então, como o texto está dizendo aqui, mais tarde influenciou o quê? A ciência moderna. Então, todo esse conhecimento produzido no período medieval, por mais que era sobre o domínio da igreja, contribuiu também para a mudança, a transformação na sociedade, tanto que saímos de um período medieval para um período renascentista ou moderno. Certo? Voltando para a tela, vamos falar um pouco aqui também, finalizando aí sobre o tema. Acho que eu estou voltando, né? Tá. Finalizando esse tema, vamos concluir falando da herança grega no Ocidente cristão. Né? Nós falamos ali de duas correntes filosóficas, né, que tinham como base a filosofia grega, né, clássica. Então, com a queda do Império Romano, do Ocidente, lá por volta de 476 anos, a implantação do modo de produção feudal, a cultura greco-romana quase desapareceu. Deixa eu tentar aqui conectar para vocês entenderem. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, meninos, que esse tópico aqui está querendo dizer que, com a queda do Império Romano, foram modificando ali os contextos sociais, ou seja, foi implantado o modo de produção feudal, um sistema feudal, que era como? Sistema feudal, professora? Era um sistema, podemos dizer, quase que econômico e político, né? Porque os donos das terras, né, que desenvolviam ali a agricultura em grande porte, né? Ou seja, eles faziam plantação, produção de alimentos, criação de animais, e havia ali, se formava ali uma pequena vila, né? E essas pessoas eram praticamente escravos desse senhor feudal, trabalhavam praticamente em troca de comida, por muito pouco dinheiro também, né? Então era um sistema fechado ali. E a cultura greco-romana, que era o quê? A filosofia, a arte, a música, o teatro, foi deixado de lado, né? Ou seja, quase desapareceu, porque é um sistema quase que agrícola, né? Podemos dizer assim. Uma sociedade formada ali no sistema agrícola, eles não vão se preocupar com cultura, principalmente a cultura clássica, né? Então, a herança cultural grega foi preservada nos mosteiros pelos monges, únicos letrados em um mundo onde a maioria não sabia ler, como eu já havia falado para vocês, certo? Então, nós podemos identificar aí o porquê, né? A cultura ou a filosofia grega se desenvolveu nos mosteiros, né, pelos monges, porque eram os únicos que sabiam ler. O restante da população eram trabalhadores rurais, né? Ainda havia muito poucas cidades. Então. A religião cristã impôs-se como elemento agregador de inúmeros reinos bárbaros formados após sucessivas invasões. E a igreja ela enviava, né, as cruzadas, era para esse sentido aí, de invadir esses reinos onde não havia... As pessoas eram consideradas bárbaros ou pagãos, né? E as cruzadas eram com esse sentido de ir lá e dominar esses reinos, e a igreja romana
passava, então, a dominar esses reinos e impor ali a religião, né, todo o conhecimento produzido naquela época. Vamos para a janela do conhecimento. O que eu trago para vocês aqui? Olhem aqui para mim. Olhem por essa janela. Que nós podemos trazer como curiosidade, né, na janela da filosofia aqui. Janela do conhecimento filosófico. Que nesse período medieval havia uma questão ali muito que hoje é considerado crime, né? Maltratar os animais. Ou seja, era permitido pela justiça matar animais, caso esses animais sejam domesticados ou não, eles fizessem alguma coisa contra ali a comunidade, né? Ou seja, isso acontecia quando os bichos realizavam atos que desagradavam as pessoas, né? Com os homens, né? Como estragar a plantação, isso é muito natural, né? Você vai lá, retira ali um ambiente do animal, faz uma plantação, eles vão voltar, vão comer ali daquela plantação. Isso acontece, é muito natural, né? Ou roubar comida dos homens. Esses animais eram condenados à morte, né? Hoje isso é feito também, mas com base em fiscalização. Por exemplo, se houver uma comunidade em um rio, uma lagoa, né, com muito jacarés, isso não vai acontecer lá no Lago do Cunhã, né? Lá há uma preservação e há um controle para matar os animais, é claro, para fazer ali uso, né, para a alimentação daqueles animais que estão ali já numa quantidade, né, fora do controle, senão os jacarés vão comer as pessoas, então tem um controle por meio de fiscalização, certo? Mas nós sabemos que a maioria dos animais selvagens é proibido matar ou capturar animais selvagens, tá? Então, no período medieval também já tinha essa concepção, né? Porque os animais poderiam estragar uma lavoura inteira, né? Por exemplo, tatu, cervos, né? Cervos poderiam, né, comer de toda, né, aquela plantação, então era permitido. Então, só essa curiosidade que hoje também não é diferente, né, no mundo contemporâneo. Voltando para a tela, seguindo, vamos para o nosso último tópico. Vamos falar da filosofia com a influência árabe, né? Dos conhecimentos também por influência árabe. A religião islâmica foi fundada pelo profeta Maomé, na Península Arábica, no século VII, 5, 6, 7, e expandiu-se por diversas regiões do Oriente Médio e depois por todo o norte da África, alcançando então o sul de Portugal e da Espanha no início do século seguinte. Tá, então nós já identificamos aí que os árabes, né, têm ali como religião a religião islâmica, né, tem como fé, né, podemos dizer assim, a religião islâmica fundada por Maomé, que é versus a religião cristã, né, ocidental, né? Os árabes tinham, então, conquistado significativo conhecimento científico desde o século VIII, quando já circulavam textos de astronomia, matemática em Bagdá, que é a capital do Iraque, traduziram obras gregas e alexandrinas, e no século seguinte fundaram a Casa da Sabedoria, centro irradiador de conhecimento. O que eu posso dizer para vocês aqui? Nós acabamos de falar da ciência no período medieval, porém com base na religião cristã. Aqui nós estamos falando da ciência que partiu, né, dos árabes, né, ou seja, da religião islâmica, né? Então, bem diferente um da outra, né? Uma religião da outra. E aqui os árabes, então, trouxeram a tradição de estudos que estendiam por áreas como astronomia, ótica, geografia, geologia, meteorologia. Eles criaram observatórios astronômicos, conheciam álgebra e faziam também uso de algarismos,
A noção de números que nós temos hoje, né, assimilada dos indianos, né, os algarismos que nós temos hoje é com base, então, também nesse conhecimento da álgebra ou dos algarismos dos árabes e dos indianos. Então, estudante, professora, por que a senhora está falando sobre a questão do conhecimento produzido pelos árabes ou fundamentada por essa religião islâmica? A nossa intenção é que vocês compreendam que não só apenas a ciência medieval teve influência apenas, né, da fé cristã, da Igreja Católica, Apostólica Romana, e sim de outras culturas também, como, por exemplo, os árabes. Também eles traduziram as obras de Platão, Aristóteles e Plotino, o que foi muito importante para a formação de filósofos árabes. E eu vou falar de um muito notável, que foi Averroes. Nasceu ali em 1126, faleceu em 1198, na Península, né, Hispânica, nascido na Córdoba. Viveu em Sevilha e no Marrocos. Foi médico, astrônomo e filósofo. Na discussão dos embates entre fé e razão, conservou certo progressismo. Ele defendia, então, a laicidade da ciência e a sociedade civil separada da igreja. Olha quanto eles estavam avançados. Na verdade, olhem aqui para mim. Quando ele, né, o texto traz aí, defendeu, né, Averroes, estava muito além do seu tempo, porque num período ainda, né, medieval, ele teve essa reflexão, essa ideia de que a fé e a razão, né, sim, que é importante a fé e a razão, porém a ciência precisa ser laica, né? Ciência e a sociedade separada, fé e razão separada, então, também da sociedade civil, né? Ou seja, sociedade civil separada da igreja. Então, é um pensamento, para mim, que avançado. Ciência precisa, sim, ser separada da fé. A fé é um segmento. Agora, a filosofia, ela pode, sim, deve estar tanto na fé cristã ou outros, né, segmentos, quanto na ciência. Agora, a ciência, com método científico, a não ser que seja uma pesquisa no campo da religião, aí é outra coisa, né? Sim, porque os métodos científicos permitem você pesquisar qualquer tema, né? Como Descartes, né, buscou ali explicar a existência de Deus. Nada impede, né? Mas temos que ter uma compreensão de que ciência ela vai ter que separar muitos pensamentos, dogmas, vai ter que separar crenças, né, para explicar ali a verdade, para explicar ali aquela linha lógica, né, matemática, enfim. Eu penso que precisa ser separado de certa forma, né, não totalmente, mas em alguns campos da ciência nós não podemos influenciar ou deixar ser influenciado pelos nossos dogmas, né? Então, voltando para a tela, para a gente ir finalizando, respeitando, então, respeitado comentarista, eu estou ceguinha, ele foi, né, um respeitado comentarista porque ele leu as obras de Aristóteles. Averroes foi, então, responsável pela retomada do pensamento de Aristóteles no Ocidente cristão. Muito bem. Tomás de Aquino, principal representante cristão da escolástica, deve a esse filósofo árabe, Averroes, o primeiro contato com Aristóteles, cujas obras só então foram traduzidas para o latim. O chamado averroísmo, que é os textos escritos por Averroes, foi motivo de perseguição pela Igreja, temorosa da influência de interpretações islâmicas da versão árabe. Olha aí,
Então, Averroes, né, foi um filósofo né, que também foi perseguido pela Igreja Católica, devido à influência aí da religião islâmica, né, da versão árabe. Então, isso é comum. O mundo ocidental, desde sempre, teve divergência com o mundo, né, com o mundo oriental, devido às questões religiosas. Seguindo, vamos lá. O processo contra Giordano Bruno, olha aqui o período de nascimento e falecimento, já aí quase no final do período medieval, né? Acusado de panteísmo, teve desfecho trágico da fogueira por defender a doutrina da intimidade do universo. Desculpa, da infinitude. Olha como hoje eu estou ficando igual aquela velha surda, né? A surda entende, ouve tudo diferente, eu estou lendo tudo diferente. A doutrina da infinitude, porque eu risquei aqui e não vi a letra. Da infinitude do universo, e por concebê-lo como um conjunto que transforma continuamente. Deixa eu explicar o que seria esse panteísmo. Panteísmo seria... Agora, faltou aqui uma informação sobre, né, quais a base, né, da filosofia de Giordano Bruno. Não é padre, né? Então, pelo fato, panteísmo quer dizer que ele colocava Deus para explicar tudo, né? Então, ele foi perseguido pela igreja. Talvez por temer o mesmo destino de Bruno, Galileu tenha abjurado suas convicções no século seguinte. Então, nós sabemos que mais tarde, Galilei, devido confirmar que o mundo, né, a Terra, não era o centro. Agora entendi. Giovanni falava, defendia a infinitude do universo. Já para a igreja da época, eles entendiam que não, que a Terra era o centro, né? E era um período também que Deus era o centro do universo, para os filósofos padres, né? Então, e Galileu defendia essa ideia, né? Que a Terra era o centro, e que ele foi quase também queimado na fogueira, né, da Inquisição. Agora vamos falar da decadência da escolástica, já finalizando o nosso tema. Como assim, professora? A escolástica deixou de existir? Sim, chegou, por quê? Chegou um ponto que foram surgindo novos pensadores, né? Trazendo de volta ali a filosofia greco-romana. Então, eles foram se afastando da filosofia produzida aí nesse período. Porém, o período medieval, ou a filosofia medieval, teve grande importância para os filósofos modernos, renascentistas. Depois eu vou explicar por quê. Então, a escolástica refere-se a toda aquela produção, né, que foi desenvolvida ali na Idade Média, entre esse século IX e século XIII, depois de Cristo. Estava situada em um período de intensidade do domínio, né, da Igreja Católica sobre a Europa ocidental. A filosofia medieval aristotélica, em que a junção entre fé e razão ganharam centralidade para explicar os elementos teológicos, né? No final da Idade Média, a escolástica padecia com o autoritarismo de seus seguidores, afeitos a posturas dogmáticas, contrárias à reflexão, obstruindo, então, as pesquisas e a livre investigação, que foi o que alguns filósofos defendiam como Averroes, né? Então, esse foi o motivo da decadência da escolástica, apesar de ser uma corrente filosófica desenvolvida nas universidades, no qual tinham como um método a dialética, as discussões, né? Ou seja, a ciência, de certa forma, porém, o fato de inserir nessa corrente filosófica os dogmas da igreja, os
os filósofos seguintes, né? Os que foram surgindo, foram abandonando, então, essas filosofias aí desenvolvidas no período medieval. Importância da filosofia medieval. Agora eu falo para vocês. Por que foi importante, professora? Um período tão distante, quase não havia livros escritos, né? Era todos manuais, quase não havia cientista, a igreja perseguia. Isso mesmo, havendo todos esses transtornos, né, sociais, eles se dedicaram à tradução, por exemplo, das obras da filosofia antiga, como desses dois filósofos super importantes, Aristóteles e Platão. Isso ajudou a manter o quê? Viva a herança, manter viva a herança clássica, né, da filosofia, da ciência antiga. Então, muitos textos escritos foram preservados, né, por esses padres, né, no período medieval. Essa preservação, então, resgatou textos e ideias importantes, também permitiu que gerações futuras se beneficiassem desse legado, ou seja, desse conhecimento, né, intelectual deixado pelos os nossos antecessores, né? Ou seja, os filósofos antigos. Ao estudar e interpretar essas obras, os filósofos medievais honraram, então, as tradições do passado, mas também deram continuidade a um diálogo intelectual que atravessou séculos e culturas. Então, observamos aí a importância. Essas são as nossas referências. E aí, estudante, concluímos a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido, né, essas duas correntes, né, patrística e escolástica, né, as palavras que enrolam meio a língua, mas foram as correntes filosóficas desenvolvidas no período medieval, principalmente pelos padres da Igreja Católica ali na Europa Ocidental. Porém, nesse mesmo período, como nós observamos aí durante a aula, havia também filósofos árabes que desenvolveram muito conhecimento, que traduziram as obras, né, dos filósofos gregos, né, tanto também os padres. Então, todo o conhecimento desenvolvido no período medieval, apesar da perseguição, os cientistas ficavam intocados, né? Eles não podiam expor ali suas ideias, seus conhecimentos, porque eles eram perseguidos, muitos deles foram queimados numa fogueira, né, pela Inquisição, por falar, segundo a igreja, era heresia. Falar que o mundo era, por exemplo, que a Terra era redonda, era uma heresia, ou que ela não era o centro, o Sol era o centro. Galileu descobriu isso, né, através lá do telescópio, né, que ele desenvolveu com mais tecnologia, foi possível observar, né, os astros. Então, estudante, importante também termos essa compreensão da ciência desenvolvida nesse período, também a filosofia que deu sequência, né? Os filósofos atuais, os filósofos modernos, a própria revolução científica partiu desses conhecimentos, né, desses pontos de vista também, que foram com base nos filósofos gregos. Certo? Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!